Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alex, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal O InDesigner. Eu vou aparecer aqui de vez em quando para compartilhar com vocês algumas dicas e recursos que me ajudaram a otimizar o meu fluxo de trabalho aqui no InDesign e que talvez possam ajudar vocês também. Eu escolhi como primeiro vídeo do canal apresentar para vocês um método que eu venho utilizando já há muito tempo para aplicar de uma forma semi-automática os estilos de parágrafo de corpo de texto sem recuo logo após cada nível de titulação, como esse que aparece aqui. Nesse caso é o H1, né? Que está representando aqui o nome do capítulo. Eu fui atrás dessa dica quando eu comecei a trabalhar muito intensamente com livros e num ritmo bem intenso, e não tinha mais como ficar procurando no olho cada nível de titulação ao longo do texto para aplicar na mão esses estilos de parágrafo sem recuo, mesmo que eu utilizasse atalhos ou algum outro tipo de recurso. Então, gente, como é que vai funcionar aqui a nossa metodologia? Basicamente, a gente vai procurar por todos os níveis de titulação que aparecerem no documento. A gente vai aplicar um caractere especial nesse texto onde está a titulação, vai automaticamente selecionar o parágrafo que aparecer em seguida, vai mudar ele para o estilo de parágrafo sem recuo, que no caso aqui, para mim aqui nesse documento é o P No Indent, e depois a gente vai remover esse símbolo âncora que a gente vai aplicar aqui em cada texto de titulação, cada parágrafo de titulação. Vou começar aqui demonstrando como que a gente vai fazer isso nesse exemplo aqui, que é o único tipo de exemplo que vai aparecer igual a esse no texto todo, tá? Então a gente vai chamar aqui nossa busca, né, do Find and Change, mais especificamente pela aba grep. Eu já tenho as buscas salvas aqui, ó. Essa 01, 02 e 03, elas são tão importantes para mim que eu botei elas logo aqui no início. E o que eu vou procurar? Aqui na primeira busca, a gente vai procurar pelo final do parágrafo H1, especificado aqui, e a gente vai inserir no final desse parágrafo um til, que é um caractere que você não vê solto por aí no meio do texto. Se por um acaso o seu texto tiver t's soltos por aí, você pode usar o caractere que você quiser. Pode usar uma arroba, um jogo da velha, porcentagem. Tô lendo aqui o teclado. É de imprensa ou um símbolo de euro, o que você quiser. Só precisa ser um símbolo que não apareça normalmente no meio do texto sozinho, entendeu? Então vamos fazer aqui. Primeiro deixa eu remover esse estilo de sem recuo aqui. Tem até um atalho aqui, vamos lá. Shift 2, só para a gente ilustrar aqui. Então a gente vai fazer a primeira busca. Final do parágrafo H1, certo? Vamos fazer a troca. Depois a gente vai para a segunda busca, que é, na verdade, uma busca utilizando Positive Look Behind para poder selecionar todo esse parágrafo aqui e automaticamente a gente aplicar o estilo sem recuo. No caso aqui, vou explicar aqui rapidamente essa fórmula grep para vocês. A gente está buscando por qualquer caractere uma ou mais vezes, aí no caso a gente vai selecionar esse parágrafo inteiro aqui, mas onde a gente está procurando esses quaisquer caracteres uma ou mais vezes, né? A gente está procurando logo após um símbolo de til, que está aqui, ó, no Positive Look Behind, entendeu? É essa formulazinha aqui, ó. Você está vendo o til aqui e o final do parágrafo aqui. Então vamos lá. Com essa busca a gente selecionou o parágrafo inteiro e eu vou mudar para o parágrafo sem recuo. Agora, na terceira busca,
eu vou procurar novamente pelo tio sozinho e vou remover ele. Pronto, acabou. Vai ser esse o método que a gente vai utilizar em todas as outras ocasiões aqui. Agora, então, a gente vai procurar pelos estilos de parágrafo que tem mais de uma ocorrência no texto, que no caso vai ser o H1 Chapter Name. Vamos lá procurar por ele. Vindo aqui na primeira busca e trocando o H1 que está pré-salvo pelo H1 Chapter Name, certo? Vamos só nos certificar de que aparece um corpo de texto logo após cada um H1 Chapter Name, tá? Só para a gente não fazer uma troca automática e depois ter que reverter tudo, né? Como eu já falei. Vamos lá. Então, depois de cada H1 Chapter Name tem um parágrafo. Então a gente pode vir aqui tranquilamente, procurar, trocar todos. A gente vai para a segunda busca, procurar, trocar todos. Depois a gente vai para a terceira busca e vai alterar aqui o estilo de parágrafo para H1 Chapter Name e vai remover o til do final de cada parágrafo. Pronto, resolvido essa parte aqui. Agora a gente vai pular para o próximo nível, que vai ser o H2. Mas, no caso, tem uma pegadinha aqui que eu botei no meio do nosso exercício. Vamos lá. Primeira busca, H2. Vamos buscar por ele. Tem um aqui. Olha, deixa eu voltar para o início, né? Melhor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui no sétimo, a gente tem uma ocorrência fora do padrão. A gente tem um H3 logo após um H2. É a única ocorrência que tem aqui nesse documento. Eu fiz isso aqui de propósito para demonstrar aqui para vocês como a gente deve proceder nesses casos. Vamos continuar procurando aqui. Vou marcar, tá na página 68, essa ocorrência. Tem mais 1, 2, 3, 4 e 4. Voltou para o início. Então, agora, voltando aqui para a página 68, onde a gente tem o nosso outlier aqui, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Uma solução que eu encontrei aqui, mais lógica, você pode até pensar em alguma outra solução, é transformar esse H2 aqui num H2 variante para que as nossas buscas pulem ele quando a gente fizer as trocas automáticas. Como é que a gente pode fazer isso? Está aqui selecionado o estilo de parágrafo. Eu venho aqui e crio um novo estilo H2 V2. Né? Já está aqui aplicado. Vou até trocar a cor dele para que fique bem explícito que ele é um variante, né? Igual o Wolverine no filme do Deadpool e Wolverine. E aí agora a gente pode tranquilamente fazer a busca e fazer as trocas automáticas. Vamos lá voltar para as nossas buscas salvas. Agora a gente vai trocar o H1 pelo H2. Encontrar, trocar todos eles. Vamos para a segunda busca. Encontrar e aplicar em todas as ocorrências. E aí vamos para a terceira busca. Espera aí. Ah, tá. Não achou porque eu tenho que trocar para o H2. E a gente vai na nossa terceira busca trocar todos ao mesmo tempo. Beleza. Demos conta do H2. Agora a gente vai para o H3. Vamos lá, voltar para a primeira busca, trocar para H3, certo? Primeiro a gente vai buscar para nos certificar de que sempre tem um texto logo após. Tem até um ali que já estava com o estilo de parágrafo sem recuo aplicado. Então, depois do H3 tem sempre um parágrafo de corpo de texto, não tem uma tabela, não tem uma imagem, não tem nada. Então a gente pode tranquilamente vir aqui
e fazer a nossa busca, trocar tudo, vir na segunda busca, trocar tudo novamente, vir na terceira busca, mudar para H3, buscar e trocar tudo. Beleza? E agora o que a gente vai fazer com o nosso parágrafo variante aqui? A gente só vai chegar aqui, vai deletar ele e vai substituir pelo H2 normal. E pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vai ser a primeira de, se Deus quiser, muitas dicas. Vocês querendo ajudar o canal, gostando desse vídeo, por favor, cliquem aí no like, se inscrevam no canal para receber as novas atualizações que eu lançar aqui ao longo das semanas. E ativa o sininho da notificação, aquela história toda de YouTube. E, gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera!